Você já se perguntou como seria perder tudo em uma única noite, no dia seguinte, acordar cercada de luxo, mistério e perigos? Imagine uma mulher que, após ser expulsa de casa pelo próprio marido sem explicação, se vê diante de uma mansão em Alphaville, um lugar onde cada porta esconde um segredo e cada rosto pode ser um inimigo. O que teria levado seu marido a tomar uma atitude tão drástica? E por que, de repente, uma nova vida cheia de enigmas se apresenta para ela? Antes de mergulhar nesse enredo eletrizante, aproveite para se inscrever no canal. Assim, você acompanha cada detalhe dessa história surpreendente e não perde nenhuma reviravolta. Naquela noite, nada parecia fazer sentido. Mas, quando a protagonista se depara com um envelope misterioso e percebe que está sendo seguida por alguém nas sombras, ela entende que sua vida nunca mais será a mesma. O que a espera em Alphaville? Quem é a figura que observa a cada um de seus passos? E até onde ela será capaz de ir para descobrir a verdade sobre seu passado? O suspense aumenta quando, ao abrir a porta do quarto em que está abrigada, ela encontra algo que jamais poderia imaginar. Naquela noite chuvosa, tudo parecia normal na casa de Laura. O jantar havia sido tranquilo, as risadas ecoaram pela sala, e nada indicava que o mundo dela estava prestes a desmoronar. Mas, de repente, sem qualquer aviso, seu marido, Henrique, levantou-se da mesa com os olhos inflamados de raiva. Com um grito que cortou o silêncio, ele ordenou: "Sai da minha casa agora." O tom era tão definitivo, tão carregado de ódio, que Laura sentiu o chão sumir sob seus pés. Laura não teve tempo nem de perguntar o motivo. Henrique, irredutível, apenas apontou para a porta. Desnorteada, ela recolheu algumas roupas e objetos pessoais em uma mala pequena, sentindo-se uma estranha no lugar onde havia construído sua vida. A chuva caía pesada quando ela deixou a casa, levando consigo apenas dúvidas e um coração partido. Sem ter para onde ir, Laura caminhou pelas ruas vazias, tentando entender o que poderia ter feito para merecer tamanha rejeição. O celular tocava sem parar, mensagens de amigos, parentes, todos querendo saber onde ela estava. Mas Laura não tinha respostas. Ela se abrigou em uma praça, sentando-se em um banco molhado, completamente perdida. Enquanto tentava se recompor, Laura abriu a bolsa em busca de um lenço e, para sua surpresa, encontrou um envelope grosso, de papel caro, com seu nome escrito em letras elegantes. Ela não se lembrava de ter colocado aquilo ali. O coração acelerou. Quem teria deixado aquele envelope? E por quê? Com mãos trêmulas, Laura abriu o envelope. Dentro, havia apenas um endereço, Alphaville, seguido da frase: "A sua nova vida começa aqui." O mistério só aumentava. Ela olhou ao redor, sentindo-se observada. As luzes dos postes projetavam sombras estranhas entre as árvores, e Laura teve a nítida sensação de que alguém a vigiava. A madrugada parecia interminável. Laura não conseguia dormir, nem pensar direito. O envelope em suas mãos era uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. Ela sabia que não podia ignorar aquele chamado, mesmo sem entender o que a aguardava em Alphaville. O medo do desconhecido se misturava à esperança de que, talvez, ali estivesse uma resposta para tudo o que estava vivendo. Quando o sol começou a nascer, Laura tomou uma decisão. Iria até Alphaville. Não tinha mais nada a perder. Mas, ao se levantar do banco, ouviu passos apressados atrás de si. Virou-se rapidamente e viu uma sombra se aproximando, silenciosa e determinada. O que Laura faria diante desse estranho? E quem estaria seguindo naquela madrugada gelada? Laura ficou imóvel por um instante, sentindo o coração bater forte no peito. A figura misteriosa se aproximava, envolta pela neblina e pela luz fraca dos postes. Cada passo ecoava no silêncio da praça, e Laura, tomada pelo medo, apertou o envelope contra o peito como se aquilo pudesse protegê-la. Ela pensou em correr, mas suas pernas pareciam presas ao chão. Quando a sombra finalmente saiu da penumbra, revelou-se um homem de meia-idade, com feições sérias e um olhar atento. Ele parou a poucos metros de Laura e, sem rodeios, falou em tom baixo. "Não tenha medo. Meu nome é Augusto. Estou aqui para garantir que você chegue em segurança ao endereço de Alphaville." Laura recuou um passo, desconfiada. Como aquele homem sabia do envelope? Quem o enviará? Augusto, percebendo a tensão, ergueu as mãos em sinal de paz.
Sei que tudo parece estranho, mas você precisa confiar em mim. O que está para acontecer pode mudar sua vida para sempre. Não faça perguntas agora. Apenas venha comigo. A hesitação de Laura era evidente, mas a curiosidade e o desespero falaram mais alto. Ela aceitou o convite, e os dois seguiram até um carro preto estacionado próximo dali. O trajeto até Alphaville foi silencioso, apenas o som da chuva e dos pneus cortando a estrada preenchia o espaço entre eles. Durante a viagem, Laura observou Augusto pelo retrovisor. Ele mantinha a expressão fechada, mas seus olhos demonstravam preocupação. Em determinado momento, ele quebrou o silêncio. Quando chegarmos, você será recebida por Dona Helena, a governanta da mansão. Siga as orientações dela e, acima de tudo, não confie em ninguém. Nem mesmo em mim. A mansão em Alphaville surgiu imponente diante dos olhos de Laura. Portões altos, jardins bem cuidados e uma fachada que misturava luxo e tradição. O carro parou diante da entrada principal, e Augusto entregou a Laura uma pequena chave dourada. Guarde isso. Em breve, você vai entender o motivo. Sem dar tempo para perguntas, Augusto desapareceu na noite, deixando Laura sozinha diante da imensa porta de madeira. Ela mal teve tempo de bater antes que Dona Helena, uma mulher elegante de cabelos grisalhos e olhar firme, abrisse a porta. Seja bem-vinda, Laura. Estávamos esperando por você, disse a governanta, conduzindo-a para dentro. O interior da mansão era ainda mais impressionante, lustres de cristal, móveis antigos, quadros de família e um aroma suave de flores frescas. Dona Helena mostrou a Laura o quarto onde ficaria hospedada, um espaço luxuoso e acolhedor, com vista para o jardim. Sobre a cama, Laura encontrou uma nova carta, com a mesma caligrafia do envelope anterior. Aqui você descobrirá a verdade sobre seu passado. Mas cuidado, nem tudo é o que parece. Enquanto Laura tentava entender o significado da mensagem, ouviu vozes sussurradas vindo do corredor. Aproximou-se da porta e percebeu que seu nome era mencionado. Seu corpo inteiro ficou tenso. Alguém naquela casa já sabia mais sobre ela do que deveria. Antes que pudesse reagir, a porta do quarto se abriu lentamente, e uma figura desconhecida entrou, olhando fixamente para Laura. Quem seria aquela pessoa? E que segredos revelaria sobre a verdadeira razão de Laura estar ali? A figura que entrou no quarto era um homem alto, de cabelos escuros e olhos penetrantes. Seu semblante era sério, mas não ameaçador. Ele fechou a porta atrás de si, lançando um olhar rápido pelo corredor antes de se voltar totalmente para Laura. O silêncio entre eles era denso, carregado de expectativa e mistério. Laura, meu nome é Rafael, disse ele, mantendo a voz baixa, quase um sussurro. Sei que você está confusa, mas não temos muito tempo. Preciso te mostrar algo importante, algo que pode explicar por que você foi trazida até aqui. Laura sentiu um misto de medo e curiosidade. As palavras de Augusto, o motorista, ecoaram em sua mente, não confie em ninguém. Ainda assim, algo no olhar de Rafael transmitia sinceridade. Sem saber ao certo se estava fazendo a escolha certa, ela assentiu, permitindo que ele a conduzisse pelo corredor silencioso da mansão. Rafael guiou Laura por uma escada lateral, levando-a até uma ala antiga da casa, onde o tempo parecia ter parado. O cheiro de madeira envelhecida e livros antigos era forte. Eles pararam diante de uma porta pequena, quase escondida atrás de uma estante. Rafael retirou do bolso uma chave idêntica à que Augusto havia dado a Laura. Use sua chave. Só assim a porta se abrirá para você, instruiu, entregando-lhe o controle da situação. Com mãos trêmulas, Laura encaixou a chave na fechadura. Um clique suave ecoou pelo corredor, e a porta se abriu, revelando uma sala secreta. No interior, havia prateleiras repletas de documentos, fotografias antigas e objetos de família. No centro da sala, repousava um baú de madeira entalhada. Este é o arquivo da família, explicou Rafael. Aqui estão guardados segredos que muitos tentaram esconder por gerações. Sua presença nesta casa não é coincidência, Laura. Você faz parte dessa história. Laura se aproximou do baú, sentindo o peso do momento. Ao abrir a tampa, encontrou uma coleção de cartas amareladas pelo tempo, diários e fotografias. Em uma das fotos, reconheceu imediatamente o rosto de sua mãe, muito jovem, ao lado de um homem desconhecido. No verso da imagem, estava escrito:
para minha filha, um dia você entenderá. O coração de Laura disparou. Ela folheou um dos diários e encontrou relatos de traições, disputas familiares e menções a um herdeiro perdido. A cada página, a sensação de que sua vida inteira fora construída sobre segredos se intensificava. Rafael observava Laura atentamente, mas antes que pudesse explicar mais, um barulho forte ecoou do corredor. Passos apressados e vozes alteradas se aproximavam rapidamente da porta secreta. Alguém nos seguiu, murmurou Rafael, fechando o baú e apagando as luzes da sala. Não podemos ser encontrados aqui. Se descobrirem o que você já sabe, sua vida estará em perigo. Laura sentiu o pânico crescer. O som dos passos estava cada vez mais próximo. Rafael indicou uma passagem oculta atrás de uma cortina pesada. Rápido, por aqui! Sussurrou ele. Laura hesitou por um segundo, mas o medo falou mais alto. Antes de desaparecer pela passagem, olhou uma última vez para o baú, sentindo que ali estavam respostas que ela ainda precisava descobrir. Mas, ao entrar na passagem, Laura ouviu alguém chamar seu nome do outro lado da porta, em um tom ameaçador. Quem estaria atrás dela? E até onde iriam para impedir que a verdade viesse à tona? Laura atravessou a passagem oculta, sentindo a respiração acelerada e o suor frio escorrer por sua nuca. O corredor era estreito e escuro, iluminado apenas por pequenas frestas de luz que escapavam das paredes antigas. Rafael seguia à frente, guiando-a com passos rápidos e silenciosos. Atrás deles, as vozes aumentavam de volume, misturando raiva e urgência. O caminho parecia interminável, e Laura tentava memorizar cada detalhe, temendo não conseguir voltar. Ao final do corredor, Rafael empurrou uma porta camuflada por uma tapeçaria antiga e os dois emergiram em uma biblioteca silenciosa, repleta de livros empoeirados e móveis de madeira maciça. Eles estavam em outra ala da mansão, longe dos corredores principais. Fique abaixada, sussurrou Rafael, fechando a passagem secreta e espiando pela janela. Laura se agachou atrás de uma poltrona, tentando controlar o pânico. O que mais aquela casa escondia? Porque todos pareciam saber mais sobre ela do que ela mesma. O mistério em torno de sua mãe e do herdeiro perdido a martelava em sua mente. Rafael se aproximou, falando baixo. Você precisa entender, Laura, que sua família está envolvida em uma disputa antiga. O segredo guardado aqui pode mudar o destino de muita gente poderosa. Seu marido, Henrique, sabia disso. Ele entrou para a família não só por amor, mas para tentar controlar esse segredo. Laura sentiu o chão sumir sob seus pés. A dor da expulsão se misturava agora à traição e ao medo. Tudo que ela conhecia estava sendo desconstruído diante de seus olhos. E por que eu? Sussurrou, quase sem voz. Porque você é a única herdeira legítima, explicou Rafael. Sua mãe fugiu para te proteger, mas agora que você foi descoberta, todos querem te manipular. Inclusive pessoas que você jamais imaginaria. Enquanto Laura tentava absorver aquela avalanche de informações, um barulho seco ecoou do corredor externo. Alguém tentava abrir a porta da biblioteca. Rafael rapidamente pegou um livro antigo da estante e revelou um compartimento secreto, de onde retirou um envelope lacrado. Isso pertence a você, disse, entregando o envelope a Laura. Aqui estão respostas sobre o passado da sua mãe e detalhes do segredo que todos querem. Mas cuidado, nem tudo é o que parece. A porta da biblioteca balançou com força. Laura escondeu o envelope no bolso do casaco. Rafael fez sinal para que ela se afastasse da porta e, juntos, se aproximaram de uma janela entreaberta. Vamos sair por aqui, murmurou Rafael. Antes que pudessem escapar, a porta da biblioteca se abriu com violência. Dois homens altos, vestidos de preto, entraram rapidamente, bloqueando a saída. Um deles segurava um objeto metálico nas mãos, e ambos encararam Laura com olhares frios e ameaçadores. Não tentem fugir, disse um deles, com voz dura. Chegou a hora de acertarmos as contas. Laura e Rafael se entreolharam, sabendo que estavam encurralados. A tensão era insuportável. O que aqueles homens queriam? E o que fariam com Laura agora que ela tinha um envelope em mãos? A notícia da revelação de Laura dominou Alphaville e rapidamente se espalhou por toda a cidade.
Nos dias seguintes, jornais, programas de TV e redes sociais só falavam da herdeira corajosa que desmascarou uma das famílias mais poderosas da região. Laura, agora reconhecida por seu verdadeiro nome e herança, tornou-se símbolo de força e justiça. Mas, apesar do alívio, ela não conseguia ignorar a mensagem anônima que receberá: você acha que tudo acabou, mas há mais sombras no passado do que imagina. Cuidado com quem confia. A polícia seguiu investigando e, com os documentos entregues por Laura, prendeu não só Henrique, mas também outros membros da família envolvidos em fraudes, lavagem de dinheiro e até crimes mais antigos, há décadas abafados. Dona Helena, finalmente livre do peso dos segredos, tornou-se uma aliada fiel de Laura, ajudando-a a reconstruir a história da família e a separar aliados de inimigos. Rafael, que arriscou a própria vida para proteger Laura, permaneceu ao seu lado. Juntos, eles passaram a vasculhar cada canto da mansão, agora sob a posse legítima de Laura. Entre cartas, diários e registros, descobriram detalhes impressionantes sobre a linhagem da família, mas também pistas de que havia um mentor sombrio por trás de tudo, alguém que nunca apareceu, mas manipulou os acontecimentos desde o início. Certa noite, enquanto caminhava pelos jardins da mansão, Laura foi surpreendida por uma visita inesperada. Uma mulher elegante, de cabelos prateados e olhos intensos, aproximou-se silenciosamente. Você não me conhece, Laura, mas eu conheci sua mãe muito antes de você nascer, disse a mulher, com voz firme. Ela me pediu que, se um dia você descobrisse a verdade, eu viesse até você. Há algo que ficou escondido, algo que nem mesmo os documentos que você encontrou podem revelar. Laura, desconfiada, mas movida pela mesma curiosidade que a guiou até ali, convidou a mulher para entrar. Sentaram-se no antigo escritório da mansão, e a visitante revelou um envelope lacrado, com o nome de Laura escrito à mão. Sua mãe sabia que a luta pelo poder na família era apenas a superfície. O verdadeiro segredo está aqui, disse, entregando o envelope. Com as mãos trêmulas, Laura abriu o envelope e encontrou uma carta escrita pela própria mãe, anos antes. Na carta, sua mãe revelava que, além de toda a disputa por herança e poder, havia uma fortuna secreta, guardada em nome de Laura, destinada a obras sociais e à reparação dos danos causados pela família ao longo das décadas. Era um pedido de redenção, uma chance de Laura mudar não só o próprio destino, mas o de muitas pessoas. Emocionada, Laura percebeu que sua missão era muito maior do que pensava. Não bastava apenas reivindicar o que era seu por direito, ela precisava transformar o legado sombrio da família em algo positivo, orando o sacrifício de sua mãe e protegendo os inocentes das consequências dos pecados do passado. Enquanto lia as últimas linhas da carta, uma sensação de paz tomou conta de Laura. Pela primeira vez, ela sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Mas, ao olhar pela janela, viu a silhueta da mulher misteriosa desaparecer na noite, como um fantasma do passado. No dia seguinte, Laura reuniu todos na mansão, Dona Helena, Rafael, funcionários e até alguns familiares que não tinham envolvimento nos crimes. Com voz firme, anunciou que usaria parte da fortuna para criar uma fundação de apoio às vítimas das injustiças cometidas por sua família. A notícia emocionou a todos e rapidamente ganhou repercussão nacional. Mas, enquanto Laura discursava, recebeu uma nova mensagem anônima em seu celular: o ciclo nunca termina. O verdadeiro inimigo ainda está à solta. Prepare-se. A história de Laura, que começou com uma expulsão dolorosa e uma mansão cheia de segredos, agora se transformava em um novo capítulo, um ciclo de justiça, redenção e vigilância. Ela sabia que, enquanto houvesse sombras no passado, precisaria estar sempre alerta. Mas, agora, não estava mais sozinha. E assim, Laura, a herdeira de Alphaville, tornou-se não só dona de uma mansão, mas guardiã de um legado, pronta para enfrentar qualquer reviravolta que o destino ainda reservasse. Se você ficou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar essa história e comentar o que você faria no lugar de Laura. Afinal, o que você faria se, de um dia para o outro, a sua vida mudasse para sempre?